Tem um ditado popular nos Estados Unidos que diz o seguinte: eu não sei qual que é a fórmula para o sucesso, mas a fórmula para o fracasso é tentar agradar todo mundo. Oi, neném! Vem, Charlotte! Oi, meu amor! Olha lá! Vamos lá dar tchau pra câmera? Olha lá a câmera lá. Vai falar alguma coisa? Fala, oi, gente! Se inscreva no canal. Fala lá, deixa um like e se inscreva no canal. Ai, lindeza. Você quer fazer um show e gravar? Não. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo. Se você pudesse se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para mais gente. Dessa forma, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e a gente alcança cada vez mais gente. Então, vamos para o conteúdo. Em cima da frase que eu abri, que a fórmula para o fracasso é tentar agradar todo mundo, isso com certeza é o maior erro que qualquer pessoa pode cometer em uma liderança. Eu não estou falando apenas de liderança eclesiástica. Estou falando em liderança em geral, pode ser na sua faculdade, pode ser no seu trabalho, pode ser você liderando a sua família. No momento que você tenta agradar todo mundo, você está caindo num erro de direcionamento. Se nem Jesus foi unânime, quem somos nós para buscarmos unanimidade? Afinal, nos dias de hoje, a gente está na era da influência, né? Nas redes sociais, de likes, de comentários, e a gente acaba caindo na armadilha de querer ser bem quisto por todo mundo. Tem um pastor que diz o seguinte: tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Alguém não vai gostar de você. E tá tudo certo, gente. Só que a gente tem que entender que a nossa liderança, ela vai apontar para um direcionamento, para onde a gente está indo. E é nesse sentido que você tentar agradar todo mundo, você acaba ficando perdido do que fazer e qual direção e qual rumo tomar. Usando o exemplo de Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele foi muito criticado, especialmente para aqueles religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os líderes da religião da época, né, do judaísmo da época, criticaram veementemente Jesus, mas Jesus ele veio com um propósito muito específico. Ele tinha um direcionamento muito claro. Ele não tentou agradar todo mundo, ele sabia muito bem por que ele estava aqui na terra, por que Deus havia o enviado aqui na terra, né, para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados e também para iniciar a igreja primitiva e aquilo que hoje nós chamamos do movimento cristão, o cristianismo. Então, se você está em qualquer papel de liderança na sua vida, seja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, entenda uma coisa: no momento que você tenta agradar todo mundo, é o momento que você cometeu o seu primeiro e maior erro como líder, onde quer que você esteja hoje exercendo a sua função. O segundo erro que é muito comum é as pessoas não delegarem. Eu que sou, por exemplo, um cara de exatas e sempre tenho que lutar contra o meu perfeccionismo, a gente tem uma tendência de cair numa armadilha de liderança, que é tentar fazer tudo, porque a gente quer fazer tudo bem feito. E nem sempre a gente tem pessoas o suficiente para fazer e executar tudo aquilo que a gente quer que seja feito. Mas pode ter certeza que não delegar é um erro gravíssimo em cima da nossa liderança. Em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 17, a gente tem o exemplo de Moisés, que ele estava ali liderando o povo. Deus já havia libertado o povo do Egito com mão forte, com grande poder. E o próprio Moisés recebia o povo e recebia todos, ele não tinha nenhum tipo de filtro para tomar tipo de julgamento em disputas entre o povo, entre causas específicas e tudo mais. Aí chegou o sogro de Moisés, o Jetro, e ele falou: olha, Moisés, você não vai conseguir fazer tudo isso, é muito pesado somente para você. É importante que você levante líderes e delegue essa parte de ficar julgando causas específicas. O seu papel como líder aqui é muito maior e muito mais amplo do que ficar olhando caso a caso especificamente, tratando com cada um daqueles que pedem a sua atenção. Isso fala sobre delegar, gente. Eu sei que é uma grande dificuldade, é um desafio, né? O nosso papel como líder é achar sublíderes, pessoas que estão ali compartilhando da nossa visão, e delegar, né? Passar responsabilidade. Nem sempre vamos ter a mesma qualidade e excelência que a gente deseja, mas é algo que é completamente necessário. Qual que é a principal consequência desse erro de não delegar? Escreve isso aqui: você vai se tornar o maior gargalo de crescimento daquilo que você está liderando. No momento que a gente não delega, a gente está centralizando tudo. E, gente, nós somos seres humanos, a gente não é Deus, a gente não é onipresente, a gente não é onipotente, muito menos onisciente. Então, o alcance do nosso braço, ele vai só até certo ponto. Então, é completamente necessário para que a gente
consiga crescer as nossas organizações e cada vez mais alcançar mais gente com a nossa liderança e nossa influência, de delegar funções e responsabilidades. Um outro exemplo de delegar na sua liderança na Bíblia é o próprio apóstolo Paulo, que ele implantava as igrejas já buscando líderes, para que esses líderes estivessem à frente daquela igreja que ele implantava, e ele fosse para outro lugar e implantar mais igrejas. É por isso que o apóstolo Paulo implantou a grande maioria das igrejas lá no momento da igreja primitiva, quando a igreja de Cristo estava começando a crescer na face da terra. Paulo implantou diversas igrejas e para cada igreja que ele levantava, ele já estava ali preparando um Timóteo, preparando seus discípulos, preparando aqueles que iriam dar continuidade na delegação da sua liderança. Então, isso é algo completamente necessário para os dias de hoje e, novamente, eu falo isso não é apenas aplicável para a nossa igreja local, isso é aplicável no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, em todo lugar que a gente está exercendo a liderança. Aprenda a delegar. O terceiro erro que muita gente não te fala sobre liderança é não ter uma visão clara. Para pensar comigo. Um dos maiores líderes de Israel, o rei Davi, que foi um gigante da fé que conquistou grandes terras e teve grandes conquistas para a nação de Israel, ele foi um rei memorável, foi um dos maiores líderes de Israel e alguém que continua como referência para nós hoje no quesito de liderança e um homem de Deus, hoje no século 21. Mas para pensar que quando ele enviou o exército para a guerra, ele ficou em Israel, ele ficou em Jerusalém. E nesse momento em que ele não tinha uma visão clara do que ele precisava estar fazendo, ele deveria estar na guerra juntamente com o exército lá, ele estava em casa. E foi um dos seus maiores tropeços na sua vida, foi quando ele estava ali na ociosidade, sem uma visão clara do que ele deveria estar fazendo e para onde ele deveria estar liderando o povo. E naquele caso específico, o exército de Israel. Ele estava na sua varanda, foi quando ele avistou Batseba e a gente sabe a história que ele acabou caindo em adultério com Batseba e as consequências foram drásticas. Nosso principal papel como líder é apontar visão. Quando a gente fala sobre visão é para onde estamos indo. Como tudo na vida, para onde estamos olhando, para onde está a nossa visão, é para onde nós vamos. Isso é no nosso corpo físico, nas nossas igrejas, nas organizações que a gente lidera, em tudo. A visão determina para onde você está indo. Não ter uma visão clara é o maior erro que o líder pode cometer, porque se você não tem uma visão muito clara e específica que o povo pode seguir, os seus liderados podem seguir, o povo fica perdido, disperso. As pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Quando você tem muito clara a sua comunicação e a sua visão para onde você está indo, fica muito fácil das pessoas abraçarem a sua visão, fica fácil das pessoas saberem o que esperar, é um alinhamento de expectativas. Quando você comunica muito bem e com muita clareza a sua visão, as pessoas se tornam adeptas daquilo que você está falando, aquilo que você está comunicando e naturalmente elas começam a te seguir e executar a sua visão abaixo da sua liderança. Você que está me assistindo e já lidera alguma coisa na sua vida, independente do que seja, não estou falando apenas de igreja, família, trabalho, estudos, para onde você está indo? Qual é a visão que você tem para as pessoas que estão sendo lideradas por você ou sendo influenciadas por você? Nós estamos na era digital, onde nós temos aí os influencers digitais, e isso é só um exemplo daquilo que nós vemos de liderança. Qual é a sua visão? Para onde você está indo? O que você enxerga para aquilo que você tem direcionado e liderado? O que vocês vão viver daqui 2, 3, 5, 10 anos na frente? Isso é o que nos traz uma visão clara. Para onde você está apontando? Para onde você está direcionando aqueles que estão abaixo de você? Aonde você quer chegar? Eu acho que essas perguntas elas nos trazem clareza daquilo que nós temos como visão. Às vezes muitos líderes estão fazendo bastante coisa, só que sem uma visão clara. E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tenha uma visão clara. E, obviamente, nós que somos cristãos, da onde vem a visão perfeita, a visão que enxerga todas as coisas? Obviamente, ela vem de Deus. Se você exerce sua liderança com sensibilidade ao Espírito Santo, uma liderança profética, guiada pelo Espírito Santo, certamente a sua visão vai sempre ser clara, porque Deus já enxergou não apenas lá na frente, mas Deus ele é atemporal e eterno, ele já está no futuro, ele está no passado, ele está no presente e agora, nos direcionando para que a gente exerça a nossa liderança com grande influência e efetividade. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.